Boa noite, meus queridos, que Deus esteja abençoando ricamente aonde que você está, se vocês estão reunidos como célula, se vocês estão juntos somente via aplicativo, mas que Deus abençoe esse tempo. O que nós temos falado nessas últimas semanas é de que tipo de igreja que nós queremos ser, e nós queremos ser uma igreja que ama, que sejamos discípulos crucificados. Esse é o nosso lema. E eu quero falar hoje um pouquinho para a gente meditar e depois você conversar sobre isso, é a questão do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir ser esta igreja que ama sem o Espírito Santo. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, relembrando que o Espírito Santo vai e quer fazer na nossa vida. Em Atos capítulo 2, versículos 1 em diante, diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Queridos, o Espírito Santo quer nos encher. Nós precisamos entender que o Espírito Santo quer nos encher, que nós possamos ser cheios. E isso é tão importante, isso é tão forte, né? O mais importante aqui não eram as línguas de fogo, mas o fato das pessoas estarem cheias do Espírito Santo. Nós vivemos numa época do Espírito Santo, né? Versículos 17 e 18 dizem assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Que maravilha nós podermos ser cheios do Espírito. Então o que nós precisamos saber sobre o enchimento do Espírito? Efésios 5,18, o apóstolo Paulo nos lembra: deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito, ou seja, esse texto nos mostra que encher do Espírito é algo que precisa acontecer, é um processo contínuo e que nós vazamos. Lá em Atos 4:31, depois de Pentecostes, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Por que ficaram cheios do Espírito Santo de novo? Porque vazaram. Aquela primeira parte de Atos 2 já tinha passado, aqui em Atos 4 tinham que ser cheios de novo. O apóstolo Paulo nos ensina isso, precisamos ser cheios continuamente. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo quer nos encher. Em segundo lugar, o Espírito Santo faz com que falemos das coisas de Deus, né? O versículo 11 do capítulo 2 diz assim: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O que eles foram cheios do Espírito Santo e o que eles falavam? Das maravilhas de Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5:19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos mostra de que o Espírito Santo vai nos impulsionar o tempo todo a falar das coisas de Deus. Falar com salmos, cantar hinos de adoração, estar sempre alegre. Por isso que também o apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Como é que nós entristeçamos o Espírito Santo de Deus? Com conversas tolas, versículo 29. Capítulo 5, versículo 3, mencionando a imoralidade sexual, impureza e cobiça. Isso entristece o Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 4, nós entristecemos o Espírito Santo com obscenidades, com conversas tolas, com gracejos
e morais. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu quero falar de Deus, eu quero mais de Jesus. A palavra que sai da minha boca é uma palavra de bênção. Corre um rio de bênção da minha boca. Da minha boca não sai condenação, não sai gritaria, não sai ira, não sai maldição, mas sai muita bênção. Em terceiro lugar, o Espírito Santo coloca em nós o desejo de vivermos em comunhão. Em capítulo 2, 42 em diante, nós vemos como eles estavam em comunhão, como eles estavam juntos. Diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão, as orações. Todos cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos. E os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Sim, eles tinham esse desejo de viver em comunhão. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, eu tenho desejo de comunhão. Nesse tempo de quarentena, como isso faltou na nossa vida, esse tempo de comunhão, esse tempo, como é ruim quando não podemos estar juntos, quando não podemos nos abraçar, quando não podemos orar uns pelos outros com imposição de mãos, assim, né? Então, querido, nós realmente precisamos desta comunhão. Então, mesmo que não é possível nesse tempo que nós estamos vivendo de estarmos numa casa, de estarmos juntos, mas faça o máximo possível para que você possa ter comunhão. Venha para a igreja, venha para o culto de oração na terça. Vamos manter a chama acesa da comunhão. Em quarto lugar, o Espírito Santo nos impulsiona. Atos 1:8 você conhece tão bem. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre eles e serão minhas testemunhas, tanto na Judéia como em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. O Espírito Santo vai nos impulsionar, o Espírito Santo vai nos levar para fora, o Espírito Santo não vai nos deixar. Se você está cheio do Espírito Santo, você não vai ter paz quando você não fizer algo em prol de alguém. Querido, se você olhar o livro de Atos, nós lemos o livro de Atos e vemos de que Jerusalém, a igreja de Jerusalém, essa primeira igreja tão cheia de Deus, tão forte, ela esqueceu de ir adiante. E por isso, lá em Atos capítulo 8, Deus mandou uma perseguição. O contrário, você tem a igreja de Antioquia, lá no capítulo 13, de que eles entenderam, eles oraram e eles enviaram Paulo e Barnabé sendo missionários. Ou seja, nós não podemos parar, nós vamos ser impulsionados. Então, querido, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, e para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos sempre nos inclinar ao que é espiritual. A nossa luta, o apóstolo Paulo fala que há uma luta entre o espiritual e o carnal, então eu preciso sempre deixar o espiritual forte. Quando o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, ele diz em 1 Coríntios 3:1, irmãos, não lhes pude falar como espirituais. Eles não eram espirituais, mas como carnais. Veja que coisa triste, que nós possamos ser espirituais. Então, sabe, como é que eu me torno mais espiritual? Quando eu tenho profundo amor à palavra. O Salmo de 1, versículo 2 diz, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ah, sim, eu busco o espiritual, eu busco a palavra de Deus. Eu tenho vontade, eu tenho alegria, eu tenho necessidade da palavra de Deus. Buscar o espiritual também é a pessoa que tem o hábito da oração, né? Não é uma oração por hábito, mas é um hábito de ter oração todos os dias, é orar sem cessar. Nós também precisamos ter esse tempo de jejum, de oração, de buscar, de estar naquilo que é espiritual. Agora, veja uma coisa interessante. Nós que vivemos nesse tempo de incertezas e às vezes até de angústias, o efeito do Espírito Santo sobre nossas vidas é um efeito maravilhoso. O efeito do Espírito Santo sobre nossas vidas, ele vai trazer descanso, sim, porque a carne nunca vai trazer descanso. A carne, ela sempre vai trazer coisas ruins
sobre nossas vidas, mas o Espírito Santo, ele traz descanso. Diz Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, viver no Espírito, viver cheio do Espírito, alivia o meu estresse do dia a dia, alivia as minhas cargas, me traz descanso. Que coisa maravilhosa! Sabe, uma segunda coisa que o Espírito Santo vai fazer, quando sou cheio do Espírito Santo, vai fazer na minha vida, as decisões tomadas serão com mais certeza de acerto. Porque podemos até planejar, mas nós percebemos mais uma vez de que não adianta nós queremos planejar sem sabermos o que vai acontecer no futuro. Então eu preciso ouvir o Espírito Santo, eu preciso saber, e o Espírito Santo, ele vai me ajudar nas decisões, para tomar as decisões. Como isso é tão maravilhoso, quando eu sei que a decisão que eu estou tomando é baseado com Deus. Um terceiro efeito do controle do Espírito Santo na minha vida vai ser uma vida sem ansiedade. Sim, a carne, a carne traz ansiedade, A nossa vida traz ansiedade, mas quando a carne está sob o efeito do Espírito, então não há ansiedade. Nós nos livramos dos cuidados da vida. Lucas 21, 34 diz, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Toma cuidado. 1 Pedro 5, 7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha que maravilha. Como é bom podermos caminhar cheios do Espírito Santo. Um outro efeito, quando estamos cheios do Espírito Santo, é desfrutar da paz que só Deus pode dar. Romanos 8,6 diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vida e paz. O reino de Deus é paz. Nós já vimos sobre a paz, como é importante nós vivermos em paz e sermos cheios do Espírito Santo. Um outro efeito, um quinto efeito, é que a alma bendiz ao Senhor. Sim, a alma livre de todo o peso do pecado, sabe? Uma alma livre, uma alma alegre, ela vai fazer o que o salmista diz lá em Salmo 103, versículo 1, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Glória a Deus. Sim, o Espírito Santo vai sempre me encher de gratidão, sempre me vai encher de alegria. Que maravilha sermos cheios do Espírito Santo. Querido, como é que você tem vivido nesse tempo de quarentena? Viva pelo Espírito, não viva pelo estresse, não viva pela insegurança. Busque o Espírito Santo, torne-se cada vez mais espiritual e não tanto carnal. A carne vai te puxar para baixo, mas o Espírito Santo vai te puxar para mais perto de Deus. Que Deus te abençoe ricamente na reflexão deste textos e que você possa responder as perguntas agora em nome de Jesus.